tipo você se parece. Olá, tudo bem por aí? Como é que você tá? Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Música Brasileira, entrevistas inéditas. Esperamos que esteja tudo bem com você, com saúde, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, pra gente superar esses tempos difíceis. E esse encontro com os nossos artistas, os nossos músicos, que são o verdadeiro patrimônio brasileiro, tem nos ajudado a atravessar essa fase em que, infelizmente, os encontros presenciais, os abraços estão em suspenso. Mas vai passar, né, gente? Eu sou a Silvia Morello e comigo está o amigo Moacir Oliveira na produção e apresentação desse humilde podcast. Estamos também no Instagram, @entrevistas inéditas, também em todas as plataformas de streaming, aguardando o seu download, e agora também no YouTube. Obrigada sempre pela sintonia, tá bom? Então vamos à segunda parte da entrevista com a nossa ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda, que também, claro, é cantora, compositora e atriz, multitalentos, a nossa querida Ana de Holanda. E aqui nessa segunda parte a gente falou sobre incentivo para a cultura, a política atual, também sobre direitos autorais, a Lei Aldir Blanc, que foi feita para contemplar, os artistas e toda a parte de bastidores da produção cultural durante a pandemia. Foi um papo muito legal, espero que você curta aqui junto com a gente. Sobre a lei de incentivo fiscal na cultura, Ana, você não acha que os artistas, através de suas associações, deveriam fazer uma campanha de esclarecimento sobre isso, para que não tenha tantos ataques assim, quando se fala que um artista recebeu algum determinado valor de uma empresa, e as pessoas acham que isso é uma coisa sem nenhuma estruturação, sem nenhuma competência, sem nenhum projeto para que aquilo se realize? Não teria que ter uma campanha dos próprios artistas, dos próprios produtores? Existe, já foram feitas tantas explicações, acho que não vejo sempre entrevistas com artistas conhecidos que são acusados de usarem e abusarem da Lei Rouanet, e eles tentam explicar por que usaram, ou por que não usaram, porque grande parte não usou. Por exemplo, o meu irmão, Chico, ele nunca usou. O que eu vi de campanha dizendo que, como que era, que a turma que mama nas tetas da Lei Rouanet nunca usou. O que acontece? Eu já fui chamada, eu fui convidada, quer dizer, mas isso não fosse. Para ir a Brasília, quando resolveram fazer a CPI da Lei Rouanet. E eu fiz questão de ir, porque eu via muito esse ataque. A turma que fazia era mais da bancada da bala, bancada da Bíblia, sei lá. Eles vinham com acusações tão estapafúrdias. Quiseram me provar que o Chico tinha ganhado. Eu falei, ele nunca recebeu, eu quero ver a prova. Ele tem uma empresa, sim, uma empresa. Procure ver, procure saber. Como fala Gilberto Gil, fala, procure saber. Aí fala, não, porque teve filme, não sei o quê, porque teve o disco, não sei o quê. Eu falei, seguinte, uma coisa é uma pessoa querer fazer um disco gravando a obra de Chico, como pode fazer com a obra de Vinícius, como a obra de quem for. Agora, outra coisa é ele fazer uma proposta de lei, ele receber por causa disso. Quer dizer, claro que se gravarem música dele, vai receber direito autoral, se tocar. Se o disco vender, vai receber parte de direito autoral, se vender. Mas não é pela lei que está fazendo, e nem ele está recebendo nada pelo que estão fazendo, capitão. Ele não pode censurar, impedir que usem, que façam um filme sobre ele, ou façam um disco com músicas dele. Pelo contrário, ele faz para ser gravada mesmo. Às vezes por ele. Agora, quando é feito por ele, nunca foi pela Lei Rouanet. Show! Ele fez turnês com shows, nunca usou a Lei Rouanet. No entanto, falam isso. Falaram que minha sobrinha usou, falaram que usei, falaram que todo mundo usou. E os artistas estão sempre falando. Reuniões para explicar a Lei Rouanet, fizemos várias. As associações têm feito. Aqui no Rio, por exemplo,
A PTR, você que fez, a PTR é dos produtores de teatro do Rio de Janeiro, de São Paulo também fazem. Então a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo Fiscal, tanto a Lei Rouanet como a Lei do Audiovisual, que são leis importantes, muito importantes, mas não são nada fáceis. Você tem que fazer uma prestação de contas complicadíssima. Você tem que guardar os documentos porque não tem tempo para vencer. Pode o filme ter sido feito 15 anos depois, estarem pedindo cadê as notas fiscais desse filme, toda do filme inteiro. Você tem que guardar aquela documentação. São caixotes de documentação para fazer um filme. Para, se eventualmente pedirem, você tem que fazer, além de fazer a prestação de contas e mandar, você pode depois cair um outro exame. E às vezes fazem isso, não sei por quê, porque já foi feita a prestação. Porque, de repente, o Ministério, naquela bagunça, pelo menos quando eu estava lá, a gente tentou organizar isso. Mas durante muitos anos, e agora mais ainda do que nunca, sei de gente que está com o projeto, vai perder o patrocínio porque não consegue falar com o Ministério. Então é muito mais complicado, é o Ministério funcionar, é fazer o Ministério funcionar. Porque o uso da lei, aí tem muita má fé, essa coisa de dizer que você quem mamou, os artistas mamam, isso aí já existe má fé também. E contra a má-fé e fake news é muito difícil, né? Fake news a pessoa inventa, espalha e depois se passa a vida desmentindo, mas fica sempre para a dúvida. Então, o que estão fazendo com a Lei Rouanet, fazem, como é de hoje, é fake news. Existiu roubo? Existiu. Gente que não prestava... Sim, isso tudo foi punido, esse pessoal todo foi condenado. Aí está já rolando um processo em outras varas para devolução desse dinheiro. A pessoa não pode usar mais, enfim, a empresa fica embargada, a pessoa fica com o seu CPF envolvido nisso, vai presa, conforme o caso, vai presa. Então, isso existe em todas as áreas, existe roubalheira, existe malandro em todas as áreas. A lei não pode ser feita pensando no malandro. A gente faz a lei, claro, com todas as medidas de precauções que são até bastante, acho que são mais do que necessárias. Existe muito mais rigor na lei Rouanet do que no imposto de renda. Imposto de renda, depois de 5 anos, o que não pediram, se não pediram mais nada, não podem pedir. A lei Rouanet não tem prazo. Pode pedir, daqui a 20 anos, podem pedir, como eu falei, as notas fiscais de um filme, de qualquer produto que foi feito. Não existe isso no imposto de renda, não existe nada. Então, existe um exagero e não adianta, está desmentindo, sempre é desmentido. Os artistas estão desmentindo, os produtores estão desmentindo, mas a fake news pegou. Isso que é o duro. Ana, nos fale só um pouquinho também desse processo da Lei Aldir Blanc, da deficiência, do tempo, né, que durou para começar a fazer a distribuição dos valores. Acho importante tocar nesse assunto porque ele foi gerado durante a pandemia e, infelizmente, foi essa questão da pandemia, né, que nos levou ao querido Aldir Blanc. Comenta um pouquinho disso também, por favor. Agora, outro assunto que merece ser falado também, que tem uma relação com a cultura, é o que está acontecendo no momento atual. Esse ano, por causa da pandemia, no começo do ano, foi decretado o estado de calamidade pública em função da Covid-19. A partir daí, veio uma pressão para dar uma ajuda emergencial para o mais necessitado, que não tinha mais como sobreviver sem trabalho, sem poder, assim, a mobilidade, sem poder ir trabalhar, e que não tinha mais como trabalhar. Então, essa lei atendeu uma série de pessoas, só que não sei por que deixaram a área de cultura de fora. Não só a área de cultura, deixaram também os salões de beleza, deixaram manicures. Foi ficando, por que manicure? Não pode. A manicure, ela vive do trabalho, vai lá, trabalha, volta para casa, é aquele dinheirinho. Mas na área da cultura,
atender, quer dizer, na verdade não era para atender nenhum artista, mas foi também, a partir daí, criada uma pressão muito grande do mundo da cultura, fazedores de opinião e tal, que começaram a cobrar uma lei para a cultura. Daí a deputada Benedita Silva veio com uma proposta de lei, apresentou uma proposta de lei, claro, ela trabalhou com a ajuda de outros, e uma proposta de lei voltada para a cadeia produtiva da cultura, que envolve realmente quem ganha menos, quem tem MEI, quem tem microempresa, que está sem condições de trabalhar, que trabalha, vamos dizer, desde no teatro, vamos dizer, são os técnicos, os iluminadores, a bilheteira, o baleiro, o pipoqueiro, o pessoal da limpeza, a segurança, gente que vai e faz aquele trabalho, também não tem segurança nenhuma de ganhar, não é contratado direto, né, presta serviços. E esse pessoal, então para eles foi pensada na lei chamada Lei Aldir Blanc, que é muito bom esse nome, porque ele foi uma pessoa que sempre teve, assim, se preocupava com os direitos de quem ganha menos, de quem trabalha na cultura e que não é reconhecido como trabalhador. E que tem isso, quase todos são muito autônomos. Então, alguns famosos ganham bem e outros não têm isso, trabalham na infra, fazendo essa infra para o espetáculo acontecer. E tem também na cadeia produtiva, nessas festas, no desfile de escola de samba, as costureiras que preparam as roupas, o pessoal que prepara o cenário, os carros alegóricos e fazem tudo aquilo. É muita gente trabalhando, muita gente, que são postos de trabalho, não são empregos fixos. Então essa gente ficou sem trabalho. Então foi criada a Lei Aldir Blanc, muito bem pensada. Recebeu a relatoria, foi da deputada Jandira Fegali na Câmara, e no Senado foi do senador Jacques Wagner. Tudo bem, aprovado. Não, peraí, aí quem vai ter que regulamentar é o Ministério do Turismo, onde está o Ministério da Cultura. E o Ministério do Turismo fez um corpo mole, não recebia ninguém, mas ficou 2 meses, quer dizer, já foi em agosto, setembro, outubro, lá no Ministério do Turismo. Aí mandaram para os estados, tudo bem, está aqui a regulamentação. Era uma burocracia de enlouquecer. Eu sei de gente, produtores, que estão acostumados a trabalhar com essas ferramentas todas, esses aplicativos do Ministério, são muito complicados mesmo, e a regulamentação era quase inviável. Gente que está acostumada. Agora imagina o povo mais simples, quer dizer, culturalmente não são produtores. Esse pessoal, a dificuldade que está para receber seria R$600 por mês. Para receber isso está muito difícil. Eles estão quebrando a cabeça, estão se escrevendo, alguns conseguem, outros não conseguem, com ajuda. E depois também tem para os estados e municípios fazerem uma regulamentação para criar editais, prêmios, justamente para os técnicos, para cursos, para oficinas nas escolas, nas cidades, usar muito os meios virtuais e tal, foram criando, tudo bem, só que tudo isso tem que ser aprovado pelo Ministério do Turismo. Então, o pessoal bolou, os estados, os municípios bolaram, mandaram tudo para o Ministério do Turismo aprovar. E aí estão esperando, calcula-se que esse dinheiro vai poder chegar para poder repassar, vão fazer os editais e tal, mas para poder repassar esse dinheiro só vai ser depois de dezembro, quer dizer, a partir de dezembro. Agora, tudo isso está preso ao decreto de emergencial de calamidade pública. E esse decreto de calamidade pública está em vigor até o dia 31 de dezembro. Significa dizer que o dinheiro que vai começar a entrar em dezembro, sabe lá em que dia? E se não for repassado, temos que pensar que são
5.300 e tantos municípios, são 26 estados, mais Distrito Federal, quer dizer, o Ministério do Turismo burocratizou demais tudo isso para atrasar, por inexperiência, por má vontade, vamos dar também a chance da ineficiência também, mas atrasou muito. Então, vai poder distribuir esse dinheiro até dia 31 de dezembro. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não vai receber, porque o dinheiro volta. Dia 31 de dezembro volta para o Tesouro. O que não foi usado, o dinheiro é repassado. Se não for usado, volta para o Tesouro Nacional. Então, existe uma chance muito grande de boa parte, vamos dizer que, sei lá, uns 50%, pelo menos, eu acho que acredito que volte para o Tesouro Nacional. Então, uma lei bem feita, mas poderia ser, se fosse para ser usado mesmo, como, por exemplo, na França, no dia 15 de março, quando foi decretado calamidade pública, foi ao mesmo tempo avisado que seria os trabalhadores da área de cultura, dos restaurantes, de todas as lojas, iam receber uma ajuda. Não ia ser tudo que eles teriam de lucro, mas o mínimo eles iam receber. Isso não houve. Foi tudo na base da pressão e mesmo assim vai talvez entrar em dezembro para devolver o dinheiro até o dia 31 de dezembro. Então, eu não posso realmente ter muita esperança que nesse governo o tratamento da cultura melhore. O que se conseguiu até agora foi graças a uma oposição que se mobilizou, uma pressão e tal, mas sempre meio mal ido, né? Vai mal ido para não dar certo. Infelizmente, é assim que está. É isso, Ana. E a gente tem vivido aí um período bem conturbado aqui no nosso país, não só pela pandemia, que é um assunto mundial, mas também pelas crises econômicas e pela política, né, que está essa loucura. E por toda a sua experiência na área de gestão cultural, à frente dos centros de cultura e mesmo do Ministério, qual a sua avaliação da atual gestão da Secretaria da Cultura, que até perdeu, né, o status de Ministério? E como você tem visto esse cenário? Quais as perspectivas que você tem para um futuro próximo? Silvia, o que você falou sobre a área da cultura, eu estou muito preocupada porque eu acompanhei todo esse mundo da cultura e todas as áreas e eu sei que quem produz, quem faz cultura, não é governo nenhum. O governo pode fomentar, proteger, dar as condições. Agora, quem faz são os criadores. São os criadores, seja no artesanato, seja no cinema, seja nas indústrias culturais, seja teatro, seja escrevendo. Quem faz cultura são os artistas, são os criadores. São os intelectuais, artistas, o povo, eles que fazem. A nossa função não é fazer cultura. Agora, também não é o que estão fazendo agora, que é uma política de apagar a cultura. Existe isso na educação também, de querer apagar a nossa história, apagar um pedaço da história. E aqui no Brasil resolveram apagar a cultura de várias formas. Então, por exemplo, talvez o que para mim é mais gritante é a área do patrimônio, da nossa memória. Porque a música, o cinema, o teatro já viveram crises terríveis, mas renasceram, porque está no ser humano sua capacidade de criar. Isso não tem como. Nasce, vai querer conhecer, vai querer criar, vai querer mostrar. E o patrimônio não, é o que foi feito, que está lá e que, se não for bem cuidado, acaba. Como está acontecendo, periga acontecer na Cinemateca Brasileira, por exemplo, em São Paulo, que está já teve um incêndio em 2013 porque foi mal cuidado, tiraram funcionários e tal. Agora está fechada e as películas que estão lá guardadas
elas, se não estiverem bem condicionadas, com uma temperatura certa, elas entram em combustão. Então tinha gente trabalhando direto nessas películas para limpar, preservar e para digitalizar, passar para outras mídias mais seguras, menos perigosas de se incendiarem, como estão lá. Tem a área toda da memória de museus de todas as formas, museus. Eu fui secretária de Cultura em Osasco também. E lá eu vi a importância que tem o Museu da Cidade, o museu onde estão as fotos, onde está a memória daquele povo, a fundação da cidade. Então lá estão os antepassados do povo que mora lá, a história deles, a memória deles. E isso é muito importante para a cidadania. É muito importante o IPHAN, o IBRAM, quer dizer, são órgãos. O IPHAN é Instituto Patrimônio Histórico Artístico e foi criado em 1937, quer dizer, muito antes de existir o Ministério da Cultura. Foi o Mário de Andrade com o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era também amigo do meu pai e foi meu padrinho. Eles foram para Ouro Preto e viram aquela cidade belíssima, parada no tempo, tinha sido capital de Minas Gerais, mas não tinham construções modernas. Então, eles tiveram essa ideia de tombar como patrimônio, de forma que a exploração imobiliária não se permitisse que derrubasse prédios, que alterasse as ruas. Isso começou em Ouro Preto. E depois começaram a fazer em várias cidades, as cidades históricas e cidades antigas, como Ouro Preto, como as outras cidades mineiras, Congonhas, Sabará, Mariana, enfim, aquelas cidades, às vezes não uma cidade inteira, mas um centro. Em Congonhas do Campo, sim, aquela igreja com os apóstolos todos, e tudo isso foi bem estudado. Quer dizer, o IPHAN vem estudando, vem registrando e tombando. Quer dizer, é uma lei que não permite que se derrube. E obriga o Estado a preservar para a história, para os que virão, a história, o passado do nosso país. Depois, o IPHAN começou também a negociar com a Unesco. A Unesco, que é o órgão da ONU que cuida da educação, da cultura, da ciência, da tecnologia e tal, e para reconhecimento de cidades ou de monumentos e situações assim, únicas que existe em cada país. E o IPHAN conseguiu, quer dizer, Ouro Preto é tombado como patrimônio histórico da humanidade. Brasília, que é uma cidade moderna, foi construída por Niemeyer e Lúcio Costa, quer dizer, o planejamento da cidade, da mobilidade urbana, tudo isso foi muito original. Então é tombado e o governo tem a obrigação de preservar. Isso é um compromisso do governo brasileiro com a ONU, com a Unesco. E assim existe em várias partes. Se pegar fogo numa dessas igrejas, Pelourinho, no centro histórico de São Luís, todas essas regiões que estão sendo abandonadas, isso não tem como voltar mais. O cinema, a música, volta. Agora, o patrimônio não tem volta. Pegou fogo, acabou. Foi-se. Museu pegou fogo, foi-se. Então, me preocupa muito esse abandono, esse pouco caso, e pensando que também a bancada ruralista quer. Eu tive brigas na minha gestão com gente que, enfim, de pressões de gente. O governador do Amazonas queria construir um porto no meio do encontro das águas numa região. É um perímetro que está tombado, porque lá ainda não tem nada, que é aquele encontro das águas do Rio Negro com Solimões. A água negra, a água Solimões é barrenta, e os dois se encontram e caminham juntos, né, Amazonas, em duas cores, paralelamente vão caminhando. E isso é uma coisa única no mundo, tombado. E não é que o governador tinha um interesse no negócio, não queriam construir um cais naquela região, e tinham outros cais, não precisava daquele, mas foi uma pressão que foi muito brava. Agora, imagine quem vai resistir a esse tipo de pressão.
não vão, isso que me apavora. Isso, para mim, é o mais grave, a memória brasileira, a memória que vamos deixar para os nossos descendentes de um Brasil que existiu, que existe, ainda tem. A memória também que é preservada pelo IPHAN, a memória também imaterial, que não é só isso que se toca, que se vê, também tem a área antropológica também, tem a área arqueológica, tem, por exemplo, aquelas as grutas que existem no Piauí, com pinturas rupestres, com sei lá quantos mil anos, muito antes da descoberta do Brasil pelos portugueses, e está lá, preservada pelo IPHAN. Eu não sei até onde vai isso. Agora, depois, mais recentemente, o IPHAN criou o conceito da memória imaterial, que aí abrange as festas, o Bumba Meu Boi do Maranhão, o samba de roda da Bahia, o frevo, enfim, são várias manifestações. E tem também as culturas, por exemplo, dos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, as línguas que esses povos falam. Eu estive na festa do Quarupi, lá no Xingu, fiquei 3 dias dormindo na oca, com 60 pessoas, todo mundo na rede, convivendo com as índias, com os índios, conversando e tal. E a grande preocupação que eles tinham é porque eles vieram na época dos Vilas Boas, foram para o Xingu, foram levados para o Xingu, e tinha pouquíssimas pessoas que ainda falavam aquela língua original deles. Essa língua estava se perdendo. Aí eu conversei com o cacique Aritana, e ele estava preocupado porque só 12 pessoas falavam e queria que essa língua não morresse. E eu perguntei por que não falava. Eles falavam, não, porque quando a gente veio para cá, pouca gente falava e foram se casando com índios e índias de lá do Xingu, que a maioria, quase todos falam, a língua comum é o tupi. Falam português, falam tupi, ou falam outras línguas, mas falam tupi. Então todos se entendem no tupi. Ele falou, nem meu filho, ele entende o que eu falo, mas não fala. Ele tem vergonha porque ele acha que não sabe falar direito. Então, nós combinamos, fizemos um trato, estava com gente do IPHAN, de ir para lá, fazer um registro, levar linguista. O IPHAN ia contratar nas universidades linguistas para decifrar aquela língua, registrar, fazer o registro, gravar, para depois fazer uma escrita, para depois poder voltar para ensinar para os índios de novo e colocar para as crianças, né, dar aula da escolinha das crianças, para eles aprenderem a falar a língua e ao alapiti. Isso foi fechado em 2012. Eu saí depois do Ministério, não sei se isso, até que ponto se efetivou, não acredito. Eu sei que o povo Yaulapiti está ameaçadíssimo. O Aritana foi contaminado pelo Covid. A mulher dele também, a mulher morreu. Depois ele foi internado e ele morreu também. E parece que grande parte da tribo Yaulapiti, que eu conheci, que convivi, aquelas crianças que eu via aquelas meninas lindas, eu falei, agora são adolescentes. E que é delas? Estão vivas ou não? Quer dizer, o abandono desse povo e dessas culturas, que tem antropólogos do mundo inteiro querendo estudar, esse governo, esse Ministério do Turismo, essa Secretaria da Cultura, não estão fazendo absolutamente nada. Então, isso para mim é gravíssimo. Ana, para terminar e já te agradecendo por essa participação, eu quero te fazer a última pergunta, que é sobre os direitos autorais. Durante esse período aí da pandemia, me parece que tem alguma lei circulando na Câmara dos Deputados, né? Muito tem se falado sobre isso, para se determinar na atual conjuntura, que tem streams, a internet, as lives, aonde está aí os direitos autorais,
como tem sido isso e como que vai se resolver essas questões dos direitos autorais. E é uma questão que, aliás, não sei se tem como resolver, porque são lutas já bem antigas, né, que os artistas, os músicos, né, os compositores travam com essa questão dos direitos autorais. Pode nos falar um pouquinho disso? Nossa, direitos autorais, desde que foi criado porque era um problema, né? Victor Hugo foi um dos primeiros, os criadores da lei de direitos autorais lá na França. E no Brasil existia um problema que era o seguinte, por exemplo, em relação à música, acabava o show, eram tantas associações de músicos, aí ficava os fiscais de cada associação, eles ficavam todos se estapeando na porta para receber os direitos. Seguinte, essa música eu já paguei, você está pedindo para tal música, eu já paguei. O autor, não, mas é a parceria de fulano com o Beltrano, mas o Beltrano já pegou a parte e já levou. Então aí, tanto se fez, tanta confusão foi feita, que criaram o escritório central de arrecadação. Então só esse escritório, ele tem direito, por lei, para arrecadar. E depois, ele que distribui para as associações. Então o ECAD não é uma associação, é um escritório central das associações de direitos autorais em música. Em teatro já é outro. SBAT, que está agora passando por uma grande crise. Agora, tem direitos autorais para literatura, para cinema, para música, para fotografia, o uso da fotografia. Você não pode usar fotografia sem dar os créditos, tem um custo também. A pessoa pode ceder sem custos ou com custos. Tudo isso, a forma como vai ser usada depende do autor. O autor pode editar, então a parte fica para a editora que vai negociar por ele. Negociar no mundo inteiro, porque às vezes fica difícil o autor poder controlar o que está acontecendo no resto do mundo. As associações têm e as editoras têm como controlar. Elas têm relações com as outras do mundo inteiro, têm parcerias para poder ter o controle. Então, o que está acontecendo, quer dizer, quando eu entrei no Ministério, inclusive, já estava começando o problema com a internet. Porque, tudo bem, a internet é ótimo, facilita tudo, mas estavam usando e abusando de tudo, do cinema, mais da indústria, né? Que eles estavam usando sem autorização. E o autor tem que pensar que, às vezes, ele estudou para isso. Ele é um profissional disso, ele vive disso. A gente falou já do Aldir Blanc. Ele vivia discutindo direito autoral porque era o ganha-pão dele. Tem pessoas que estudam para ser médico e vai trabalhar e ganha dinheiro, cobra a consulta. E recebe a consulta. Outros vão para o comércio. Cada um escolhe a sua profissão, estuda para isso, se dedica a isso, tem sucesso ou não, mas recebe o seu trabalho. E não sei por que existe uma tendência a não querer pagar direitos autorais. Quando estava assim, na minha gestão no Ministério da Cultura, eu já conheço, porque eu já participei de todas as lutas de direitos autorais, todas, quer dizer, pelo menos desde os anos 70. E a gente pegou a lei, porque a lei, o ministro anterior tinha feito, praticamente ele estava dando, existia a tal da Creative Commons, que era uma entidade, ainda existe, mas só que agora ela foi meio desmascarada, perdeu a força que ela tinha. Ela era financiada pela Google, pela Microsoft e tal, só que era meio de fachada, criando conteúdo para a internet. Eles queriam copyleft, que seria de graça, que é de esquerda. Eles queriam de graça o conteúdo. Eles vendiam todas as ferramentas, os aplicativos, o aparelho, vendiam tudo isso que a gente vê, é tudo pago, tem propaganda em tudo, tem anúncio em tudo. Os maiores milionários do mundo, né, são os donos dos oligopólios da internet, do Vale do Silício, no mundo inteiro.
eles estão com todo esse poder e eles criaram, por exemplo, o Creative Commons, que é isso. Quer dizer, é uma entidade que fascinou durante um tempo uma garotada que achava muito lindo, tudo muito livre, como se fosse um anarquismo, assim, virar um hippies. Não, mas acontece que tinha dinheiro rolando atrás para fazer essa campanha de que a música é para ser usada por qualquer um. Ninguém pode ser dono de uma música, ninguém pode ser dono de uma obra. E eu me lembro naquele tempo, inclusive, de me ligarem produtores de cinema, filme que estava para ser lançado, onde tinha sido investido uma nota. Às vezes filmes de época, cenários também, enfim, meses e meio, ano de trabalho, ilha de edição, tudo isso para, de repente, estar sendo vendido. Naquele tempo ainda era muito mais vendido os piratinhas. Na Avenida Rio Branco, os piratinhas do filme que não tinha sido lançado. Então, quando lançasse, não teria mais, ele não ia ter o retorno do que ele investiu no filme. Eu me lembro de eu ter que ligar, eu falei, mas espera aí, mas qual é o órgão que fiscaliza? Aí era ligado ao Ministério da Justiça. Aí eu liguei para o ministro José Eduardo Cardoso e falei, olha, eles vão perder tudo. Será quantos milhões que investiram do bolso? Elenco, tudo pago, está tudo pago. E não estão fiscalizando, o pessoal pedindo a fiscalização da Polícia Federal. E isso está acontecendo. Por quê? Porque a internet tinha sites que fazia isso e estava colocando no ar e esses sites ninguém tirava. E eles, inclusive, eles entraram. O Marco Civil da Internet está todo contaminado por medidas que favorecem esses oligopólios da internet e não os donos, porque é a lei do direito autoral, quer dizer, ela é quinta, artigo 27, 28, que é uma cláusula pétrea. É aquela que dá na Constituição que não pode ser mexida por lei nenhuma. Então, ninguém pode ter, quer dizer, pertence ao criador a sua obra. Ninguém pode usar sem autorização do criador. Seja streaming, então começaram, depois que a Europa, aí a União Europeia saiu na frente, brecando, a Google, brecando todos. Aqui no Brasil fizeram a festa imediatamente. Eu saí do Ministério, em grande parte foi por causa da briga com esses grupos, isso eu sei, não posso falar agora, porque eles estavam fazendo uma pressão muito forte, e inclusive, boa parte, esses marqueteiros que recebiam deles, desse oligopólio, e fazer um marketing político também. Então, eles ameaçaram fizeram campanha contra mim e não fazer campanha. Eles me estavam achacando o governo e tal, os candidatos e tal. Então, aí acharam melhor me tirar. Mas isso acabou acontecendo no Brasil, de resolverem dar um jeito, porque a Europa exigiu. Agora, os Estados Unidos está numa guerra com a própria Google, porque descobriram, agora, acordaram, sei lá, como eles estão controlando o governo, controlando a política, estão controlando tudo. Eles têm acesso a tudo, têm os dados de todo mundo, né? E, quer dizer, naquele tempo era uma briga só dos direitos autorais. Agora, o que está acontecendo aqui que está dando problema atualmente, uma lei, essa parou um pouco de falar dela. Acho que ela já foi engavetada várias vezes, mas de tempos em tempos eles voltam de novo. Aí a bancada hoteleira. Eles resolveram que os hotéis não precisam pagar, os apartamentos não precisam mais pagar direitos autorais, que envolve mais cinema e música, né? As instituições públicas, o próprio governo, que cobra impostos, que tributa tudo que a gente usa, não vai pagar, mas não precisa pagar direitos. Filantrópicas também não precisam. Quer dizer, então a entidade vai fazer um coquetel para oferecer, não sei o quê. Paga o garçom, paga a comida, paga a iluminação, paga tudo, mas não paga o direito, faz um show
mas não paga o direito autoral de quem compôs a música, que é o que vai ser o maior atrativo do espetáculo, é o show. Pago até o cantor, a banda contratada, mas não pagam o autor. O autor não está lá para cobrar. Não adianta, Ricardo. Então vem uma lei para isso. Agora, a pressão foi tão forte que agora eu não sei onde está essa lei. Não se fala mais dessa lei. Foi colocada em regime de urgência. Foi engavetada já. E eu não sei, daqui a pouco eles apresentam de volta. Então é sempre um grande problema, porque o autor é aquele que faz. Às vezes o autor canta e tal, ainda dá. E quando o autor não canta, não toca, tem muitos que não têm voz para cantar. O Paulinho Pinheiro, Paulo César Pinheiro, o Aldir também não sai de casa. O Aldir cantava até bonito, mas não, então não se apresentam. Eles são que nem um escritor. O escritor não precisa se apresentar, ele escreve em casa. E depois vende o livro dele. E aí, como é que fica? Não vai, então, pode usar a obra dele e sem pagar? Mas aí, no caso, eles estão mais interessados no cinema, no audiovisual e na música. É muito grave. Ilusão, ilusão, veja as coisas como elas são. A carroça, dama, o louco, o trunfo, a mão, o enforcado, a dançarina numa cortina, o encarnado, a dançarina, o encarnado, numa cortina, o enforcado. Ilusão, ilusão, veja as coisas como elas são. O coringa, a noiva, o noivo, sim ou não. O prateado, o cavaleiro, no seu espelho desfigurado, o cavaleiro, O prateado do outro lado, do seu espelho desfigurado. Ilusão, ilusão, veja as coisas como elas são. A fortuna roda o raio, a imensidão, o estrelado, o obscuro, o seu futuro embaralhado, no seu espelho, o obscuro, do outro lado, o cavaleiro, no seu futuro, o encantado. ilusão.
Tá aí o encontro da Ana de Holanda com o irmão Chico Buarque. Lindo encontro que está no álbum Chico Buarque, de 1984. A música se chama As Cartas. E a gente agradece muitíssimo a Ana, que dedicou esse tempo para conversar com a gente, contar tantas histórias familiares, histórias da MPB, histórias da política cultural também, muito importante para a gente saber um pouco mais sobre esse cenário. Enfim, foi um papo maravilhoso. A gente agradece muitíssimo a Ana e a porta está sempre aberta, tá bom? Obrigada, Ana. E você que acompanha o Entrevistas Inéditas, saiba que tem muita coisa boa vindo por aí nos próximos episódios. Então, segue a gente lá no Instagram, @entrevistasineditas, também em todas as plataformas de streaming e no YouTube. Então, você pode fazer o download e acompanhar os nossos episódios a qualquer momento, acompanhando e degustando essa riqueza da música brasileira. Eu sou a Silvia Morelli, comigo está o Moacir Oliveira, sempre preparando esse podcast com muito carinho e boas energias. Se cuida, obrigada pela sintonia e a gente se encontra daqui a pouquinho. Obrigada, valeu, até a próxima. Quando você penetra no salão, se mistura com a multidão, esse seu tipo é logo observado e admirado, todo mundo fica. E esse seu tipo não se classifica, você passa a ser um tipo de